Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, na Mesquita de Jardim Botânico, a nossa agradável e querida Curitiba. Nesta série Islã em Foco, onde pegamos pontos fundamentais da crença islâmica, falamos no encontro anterior sobre o mundo dos anjos. Hoje, dando continuidade nos pilares da fé, vamos falar de um assunto que traz muita confusão para as pessoas. Ou traz confusão para algumas pessoas, vamos dizer assim, que é o Jinn. Você já ouviu falar o que é o Jinn? Ou está traduzido em português como gênios, não é? Porque eu tenho que falar disto depois dos anjos? Porque se confunde, principalmente nós aqui no Brasil, que viemos de uma cultura, uma tradição religiosa cristã judaica, onde tem na figura do Satanás, o diabo, o Lúcifer, o Iblis, como um anjo caído, um anjo decaído, ou um anjo soberbo, ou um anjo que quis ser Deus, se rebelou contra Deus. Nós falamos na aula passada que os anjos não se rebelam. Os anjos são obedientes, são servos de Deus, não desobedecem ao seu Senhor. Então, o que era o Lúcifer? Ele existiu? O Satanás existiu? Qual é a origem dele? E para falar do Lúcifer, o Satanás, o diabo, em árabe, Iblis, ou Shaitan, né, Satanás, nós vamos falar da sua origem, que é Al-Jinn. Al-Jinn. A aula de hoje então é sobre os Jinn, o mundo dos Jinn. Quem são os Jinn? Literalmente a palavra Jinn significa oculto, invisível, imperceptível. Jinn literalmente é oculto, imperceptível, invisível. Os Jinn são uma criação de Deus, uma das criações de Deus. Os Jinn, eles existem antes da existência dos humanos. O Alcorão, a tradição do profeta Muhammad, nos mostra o quê? Que antes de Deus ter criado os humanos, a espécie dos humanos, existia então no mundo, os anjos e os Jinn. Os Jinn e os anjos adoravam a Deus, serviam ao seu Senhor. Porém, falamos no encontro passado que os anjos, a seu livre-arbítrio, portanto, seus desejos passionais, são limitados. Não têm desejos passionais os anjos, não é? O livre-arbítrio dele está condicionado à obediência a Deus exclusivamente. Os Jinn, a categoria, a criação dos Jinn, eles são dotados de livre-arbítrio e de desejos, inclinações passionais. Então Deus existia na criação anjos e os Jinn. Os anjos, como o Alcorão fala, o profeta Muhammad disse, os anjos foram criados de luz. E na Surah número 55, versículo 15, Deus diz no Alcorão que os Jinn foram criados do fogo e o ser humano do barro, não é? Então os Jinn foram criados do fogo. Existia então anjos e os Jinn. O que os Jinn fazem? Onde é que eles vivem? Os Jinn, eles vivem no mundo paralelo. No mundo paralelo ao nosso. Pode estar aqui, pode estar aí. Pode estar lá, em qualquer lugar. Pode estar no espaço, ninguém sabe. No fundo do mar. Eles vivem no mundo. Eles são imperceptíveis. Nós não vemos eles na sua forma que foram criadas. Na sua forma em que foi criada. Mas eles veem os humanos, escutam os humanos. Os Jinn habitam nesse mundo. Nós não vemos eles, porém eles nos veem. Os Jinn também, o Alcorão menciona que essa criação de Deus, eles se reproduzem. Você sabia? É. Surah número 18 fala que os Jinn se reproduzem, que eles têm descendências. Os Jinn são divididos em povos, nações, têm religiões.
tem os jinn bons e os jinns malignos. Surata número 72, versículo 11. 72, versículo 11 diz, os jinn falando que entre nós há os bons e os ruins. E somos de diversas tribos, povos, ideias, assim como os humanos são. Porém, os jinn, eles vivem muito, muito, muito mais que os humanos. Se movimentam muito rápido. Mais rápido que a velocidade do som, da luz que nós conhecemos. Os jinn são muitos. Já vamos falar dele. O Satanás, o Iblis, ele vem dessa raiz. Ele era um jinn. Como nós vamos compreender isto? O Alcorão Sagrado, surata número 2, versículo 30 ao 37. Anote, surata 2, surata al-Baqarah, da vaca, surata 2, versículo 30 ao 37. Fala da história da criação de Adão. Surata 7, Al-A'raf, versículo 11 e 12. Surata número 17, do versículo 11 ao 27, fala da criação de Deus, quando Deus criou Adão. Começou assim então a história. Deus criou Adão, antes então viviam os jinn e os anjos. Deus criou Adão. Allah disse, vou botar na terra uma criação, para adorar-me. E Deus ordenou o humano, os jinn e os anjos a se curvassem, a se prostrarem para a criação de Deus. Deus criou o ser humano e ordenou os jinn e os anjos a se prostrarem à criação de Deus. Obedeçam a Deus, homenageando a minha criação, homenageando a mim através da minha criação. Você vai encontrar a surata número 2, versículo 30 a 37, surata número 7, versículo 11 e 12, surata 17, versículo 11 e 27, assim por diante. Pois é, aí começa a história. O Alcorão fala que todas as criaturas se prostraram diante de Adão. Menos uma criatura. Esse é o nome dessa criatura, chamava-se Iblis. Que não era um anjo, era um jinn. Tudo se criou, tudo se prostrou diante da ordem de Deus, exceto um, que se ensoberbeceu, soberba, se engrandeceu, se envaideceu por inveja, arrogância, vaidade e orgulho, e Deus disse para ele, ó Iblis, o que te impede de te prostrar aquilo que eu te ordenei? Sabe que o Satanás, o Iblis, ele disse? Eu sou melhor que ele. Eu fui criado do fogo e ele, Adão, criado do barro. Foi o primeiro pecado, a primeira desobediência a Deus na criação. Antes, Deus não tinha sido desobedecido. O que motivou o Satanás, o Iblis, que era um jinn, a não cumprir a ordem de Deus? A soberba, a arrogância, a vaidade, se você quiser pode falar o racismo. A minha origem é superior à origem dele, então não tenho que prestar reverência para ninguém. Entendeu que o primeiro racista foi o Satanás? O primeiro racista foi o diabo? Então todo mundo que é racista segue os passos do diabo, com certeza. Então Deus disse, como você se atreve a me desobedecer? Ele respondeu, eu sou melhor que ele. Então Deus expulsou ele do paraíso e amaldiçoou. E falou para ele, você, Iblis, que era do jinn, depois de tudo isso aqui, você irá para o inferno, você e quem te seguiu, e quem te seguir.
O Iblis disse então, como está no Alcorão, Surah 38, lá no finalzinho fala também: já que eu irei para o inferno, eu vou levar todos os filhos de Adão comigo para o inferno. Porque na cabeça do Lúcifer, o culpado de ele ser expulso para o inferno não foi sua vaidade, não foi sua inveja, não foi sua arrogância, sua prepotência, não foi sua soberba. É sempre o outro que tem culpa, nunca ele. É um perigo isso. Nós temos que cuidar. Que a soberba, a vaidade, a arrogância, a inveja não nos faça rebeldes. E termine o destino como Lúcifer. Então o Lúcifer se ensoberbeceu. E foi dos kafirim, dos ingratos, dos incrédulos a Allah subhanahu wa ta'ala. E Deus disse: você vai para o inferno e quem te seguir? E Lúcifer respondeu, respondão ainda. Disse o quê? Vou levar todos os humanos junto. Deus falou para ele: leve quem você quiser, exceto os meus servos, aqueles que confiam em mim. Acredito em mim, você não vai ter poder nenhum sobre eles. Está no Alcorão. Aqueles que confiam em Deus, o Satanás não terá controle. Por isso que começou a inimizade eterna entre o Satanás e os humanos, que ele era um djinn. Vamos voltar para o mundo dos djinn. Então os djinn, eles se procriam, eles se dividem em nações, em tribos, em classes, em gêneros e religiões. Os djinn também se reproduzem. Os djinn, eles vivem muito mais do que nós e se movimentam como um raio, muito rápido. Como nós não sabemos, mas sabemos que eles se movimentam muito rápido. O profeta Muhammad foi perguntado, ele disse que toda criança nasce um djinn junto. Um djinn nasce junto com toda criança. Perguntou ao profeta Muhammad: até o senhor, mensageiro de Deus, até você? O profeta de Deus disse: sim, até eu nasci veio um djinn junto. Porém, Allah me ajudou e ele se converteu ao Islã. Então quer dizer, tem djinn ingrato, djinn incrédulo e djinn muçulmano. Os djinn que são crentes em Allah, observantes, obedientes, religiosos, tementes, muçulmanos, fiéis, esses djinn vivem no mundo deles e não nos incomodam. O problema está com os djinn rebeldes, ruins. Assim como tem ser humano, a gente fala que aquele fulano é um capeta, é um diabo. E de fato, os djinn são assim. Shaitan, Satanás, que querem fazer de tudo para atrapalhar o ser humano e para desviar a humanidade do caminho de Deus. Como que eles fazem isto? Bom, antes disso, saiba que na Surah 41, versículo 25, Allah fala no Alcorão. Surah 41, versículo 25, depois você pesquise. Pesquise que Allah permitiu que certo djinn cerquem certas pessoas. E os djinn deixa brilhando certas coisas para as pessoas. Então os djinn, eles conseguem influenciar as pessoas. Porém os djinn eles não possuem poder sobre o teu livre-arbítrio. Os djinn não são maior que o teu livre-arbítrio. Não é? O que acontece então para complementar? Os djinn, eles fazem de tudo para desviar os humanos. Eles trabalham, fazem de tudo para que o ser humano se apegue a outro que não seja Allah. Ou tema outro que não seja Allah. Ou que confie em outro que não seja Allah. Daí o que o djinn faz? Pega no momento que eu estou, por exemplo, eu estou com problema de depressão, estresse, minha fé está baixa. Daqui a pouco aparece alguém dizendo: Rodrigo, você está com problema. Eu falo a verdade. Problema com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, no trabalho, na rua. E eu começo a verdade. E essa pessoa começa a contar certos detalhes da minha vida que somente eu sei. Eu começo: peraí, como é que você sabe? Ele jogou a isca e eu fui pego.
Daqui a pouco, peraí, fale mais. Não, peraí, eu vou falar mais, mas você tem que fazer isso para mim. Daqui a pouco o Sidinho começa a falar das coisas pessoais, coisas imprevisíveis, meus planos. Começa a dizer e eu fico, você entendeu onde nós vamos chegar? E fica desse jeito. Como que essa pessoa sabe, esse adivinho, esse feiticeiro sabe? Como? O Jin, Shaitan dele, se comunicou com o Karim, o Jin que anda me rodeando, o Jin que me roda, que fica ao meu redor, comunicou para aquele Jin tudo da minha vida. Ele fala tudo para mim cair na dele. Depois ele fala, você tem que pagar a promessa, você tem que pegar uma galinha, degolar, falar em nome do Jin, em nome de outro que não seja Allah, depois é um carneiro, e assim por diante, e cai na armadilha do Satanás e não consegue sair mais. E quando tenta sair, o Jin faz e dá um jeito que a pessoa fique doente. Depois o Jin fala, vem a pessoa, olha, se você não fizer tal trabalho, você vai piorar. E assim que o Jin leva as pessoas para o desvio. E a pessoa vive a sua vida presa na armadilha do Jin. Ou o Jin ele pode chegar para uma pessoa, o Jin Shaitan, a pessoa falando, olha, o seu avô, o seu tio, o seu marido, o seu filho, aquela pessoa que você conhecia faleceu. Vem cá, eu tenho uma carta para você. Que carta? E daí ele começa a escrever tudo. E sai a letra do seu parente, como fosse aquela pessoa. Como que ele consegue isso? O Jin daquela pessoa falecida informou o Jin da Shaitan daquela pessoa, para a pessoa convencer você que alguém além de Allah merece ser adorado ou tem mais poder e deve ser temido mais ainda. Por isso, meu irmão, minha irmã, conhecer a crença islâmica é fundamental. Por isso que ela revelou as duas últimas suratas do Alcorão. Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Decore as duas últimas suratas do Alcorão, porque os jin, eles são fracos, eles fogem do crente forte, eles fogem quando o Alcorão é lido. Por isso o profeta Muhammad disse, a casa que é lida, a Surat al-Baqarah, o Alcorão, o Shaitan nem entra. Quer ficar protegido por Allah e dos jin? Pede proteção de Allah. Leia o versículo do trono, Surata 2, versículo 255. Leia as duas últimas suratas do Alcorão, porque os jin não têm poder nenhum, a não ser atrapalhar e deixar as pessoas acreditando que alguém, em vez de Allah, tem mais poder do que Allah. Para terminar, eu recomendo que as pessoas leiam a surata número 27, versículo 38 e 39, surata 34, versículo 12 e 14, surata 46, versículo 29 e 32, e claro, as duas últimas suratas do Alcorão, Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Leia essas duas últimas suratas, você será protegido por Allah do Satanás e dos jin. Até o próximo encontro. Na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.